Então eu vou passar aqui a palavra para o cineasta Newton Canito, que ontem fez uma exposição muito interessante lá no Monumento do Borba Gato, onde teve a presença do Josias, teve a presença também do ministro Aldo Rebelo. É o Fubá, né? Fubá. Qual que é Festival Utopia Brasil de Artes. É um festival de artes. O Movimento Utopia Brasil, vou falar. Pronto. Então vou passar aqui o microfone para o Nilson para que ele comece a palestra dele. Obrigado, hein? Olá, gente, boa tarde. Muita felicidade de estar aqui, muito honrado de encontrar os nossos pares. Tá um momento da vida interessante, né? Porque a gente volta a encontrar gente que pensa como nós. Eu lembro quando eu era garoto, eu lia muito esses livros, era EPB, tinha essa época. Eu adorava esses livros, falavam tudo de papo das ferrovias, e eu estudava muito isso quando era moleque. Eu acho legal. E depois anos, né, a gente passou quase com vergonha de falar isso, né? Eu fiquei nacionalista quase que escondido, assim. Agora eu tô conseguindo sair do armário aqui faz uns 4 anos. E vendo que a gente não é o único doido, não, tem mais doidos, estavam todos dispersos. E assim a gente está recuperando a nossa nação. Eu trabalho com cinema, televisão, cultura, então eu vou falar desses aspectos para a gente pensar um pouquinho sobre isso juntos, né? Bem, primeiro alguns dados óbvios, né? A gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, o cinema é a segunda indústria, né? Logo depois da militar, inclusive. E não só é a segunda, como é uma indústria que vende todos os outros produtos. É muito louco a gente pensar isso, né? Se você compra calça jeans ou compra qualquer coisa, é porque a cultura do cinema irradiou aquilo. Então, se nós tivéssemos a grandeza de ter realmente uma indústria audiovisual brasileira, nós venderíamos todos os nossos outros produtos a partir disso e defenderíamos a nossa unidade nacional. Eu diria até mais, na verdade, isso eu vou falar um pouco depois. Eu sou nacionalista, primeiro porque eu amo o Brasil, amo o povo brasileiro, mas segundo porque eu acho que o Brasil é o que, neste momento histórico, pode inspirar o mundo a ser um mundo mais feliz. Essa é uma questão mais ligada a algumas profecias, mas eu tenho absoluta certeza disso. Isso não é nada tão absurdo se a gente pensar. Se pegar a história da humanidade, a cada época, algum povo inspira o mundo. Isso foi sempre assim, né? O mais famoso é os judeus, que era meia dúzia lá de pessoal no deserto. Os caras foram lá, tiveram uma conexão espiritual fortíssima, criaram a Bíblia, estão 4.000 anos que a gente está influenciado por eles. Maravilhoso. Fizeram uma nova civilização, novos valores, etc. Neste momento histórico, vários profetas acreditam no óbvio, que é o que eu acredito, que o norte está se esgotando. O que nós estamos vendo é a briga do norte. O norte é a briga lá dos Estados Unidos com a China, os valores do norte. E nessa briga, isso está em Chico Xavier, está em Padre Vieira, está em vários profetas nacionais. Nessa briga do norte, vai ascender o Império do Sul. No sul, alguém tem dúvida que esse império é o Brasil? Alguém tem alguma dúvida, gente? Qual que seria a África do Sul, Nova Zelândia, né? Gente, é só a gente pegar a história do Brasil. Até 50 anos atrás, a gente tinha a bossa nova, a gente ainda tem o futebol, a gente tem uma marca de cultura mundial. O mundo está esperando a cultura brasileira como forma de alternativa para resolver a grande questão do mundo, que é a capacidade de conviver entre diferentes. Você acha que os americanos sabem conviver com diferentes? Eles não sabem, coitados. Eles são lá os americanos, são lá puritanos, né? Eles têm aquela coisa da puritana. O Brasil teve uma colonização portuguesa que, como nós sabemos, os portugueses já é um povo miscigenado. O português estava 800 anos sob domínio árabe. E ali se miscigenou. O português já era um povo miscigenado, um povo sem preconceito. Não é à toa que o português chegou no Brasil e incentivava o casamento de brancos com índias, ao contrário dos Estados Unidos, que se incentivava o massacre. Então, o Brasil sugeriu uma cultura que é uma cultura que sabe criar esse diálogo, que é o diálogo que o mundo precisa, porque numa era onde todo mundo conversa com todo mundo, para a própria internet e pela IA, o que é IA, gente?
Que a gente quase não falou de IA aqui, hein, gente? A gente falou de quase tudo, eu vi, ninguém falou de IA, gente. IA é a grande revolução desse momento, é maior do que a imprensa, do que a importância da imprensa. Mas a IA, entre outras coisas, a inteligência artificial é uma espécie de tradutor universal. Em poucos, daqui a pouco, já é praticamente, mas daqui a pouco ninguém vai precisar ter língua mais, vai ter uma língua só. O sonho da língua universal chegou. Só que o problema é que as pessoas não sabem conversar porque não conseguem tolerar o diferente. Elas têm dificuldade de tolerar o diferente. E o brasileiro, que isso vem um pouco do português, o indígena, que também é outro doidão também, o do indígena também é igual, né? O indígena é aquela coisa, não sei se vocês conhecem as crônicas dos jesuítas, mas tem umas crônicas engraçadas, que eles ficavam chateados porque o indígena se convertia ao cristianismo de manhã e à noite já estava fazendo macumba de novo. Aí o jesuíta falava, porra, cara, você se converteu agora de manhã. O cara falou, não, mas tudo bem, eu me converto de novo. Não, cara, mas não, não é assim. A gente só tem uma. Então, esse tipo de raciocínio que o Agostinho da Silva, que é um grande pensador, que aliás recomendo muito a leitura, que foi o mestre do Darcy Ribeiro, um português. Ele fala que o Brasil não é o país do isso ou aquilo, é o país do isso e aquilo. Isso é uma matriz de pensamento, gente. É um outro tipo de pensamento que tem na cultura brasileira. Esse tipo de pensamento é um pensamento que não exclui, ele sempre soma. Isso nos indígenas era o cunhadismo. Você chegava alguém e falava, vamos casar, virar parente. É tudo um negócio de somar. Esse tipo de cultura é a cultura que o mundo precisa hoje. Então, quando o mundo está carente disso, não é assim, os árabes estão carentes disso. Não é à toa que o Paulo Coelho faz um livro e é mais vendido no Irã. Não é à toa, gente. A indústria cultural brasileira tem uma potência internacional, inclusive para unir os 3 monoteísmos, né? Que é um dos projetos do Paulo Coelho, né? Que o Paulo Coelho conectou com essa energia de unir os 3 monoteísmos. Você vê o que deu de sucesso internacional. Ele só é o segundo escritor mais vendido do mundo, só perde para Harry Potter, que também trabalha com magia. Então, só para a gente precisar. Então, cara, o Brasil tem realmente uma mensagem para esse momento da história. Só que a gente está, né? Gente, fazendo o quê? Fazendo L, ou ao contrário também, fica essas discussõezinhas que são as discussõezinhas, fala, gente, não é possível que neste momento... Então, corta disso, para esse potencial absurdo da cultura brasileira, de influenciar o mundo e cumprir a profecia que o Padre Vieira acredita que era o Quinto Império. O Quinto Império é um império que vai surgir no Brasil, segundo o Padre Vieira, e é um império que transcende a matéria, é o império do espiritual, é o império da diversidade, da paz divertida. É um império onde você consegue... Antônio Vieira, História do Futuro. Sim, ele tem um livro que chama História do Futuro, e ele relê a profecia do Quinto Império para entender que o Quinto Império acontece no Brasil. A série que eu vou mostrar daqui a pouco, que eu quero convidar vocês a... Aliás, quem quiser, eu disponibilizo. Ela trabalha com isso, com essa profecia. E são profecias que... Depois eu vou falar. Que são histórias que unem o Brasil. Para você ter uma ideia, o Quinto Império, por exemplo, não é apenas uma profecia espiritual. É o que fez... É o que liderou, foi a profecia, junto com o sebastianismo, etc., quando Portugal voltou a ser Portugal, quando rompeu a União Ibérica. Quando rompeu a União Ibérica, gente, estava há 80 anos. Portugal não era mais Portugal. Imagina 80 anos. É tipo o Brasil, nós estamos há 50 anos ocupados, pelo menos. Vamos objetivar. Né? Nós estamos ocupados, eu vou falar isso daqui a pouco. Nosso Brasil está ocupado. A gente não está entendendo com essa clareza. Nós já estamos sob ocupação. Não é a primeira vez na história que os países estão sob ocupação e não percebem. As ocupações se reinventam. Os caras não precisa mais ocupar com arma. Nós estamos sob ocupação. O Brasil está ocupado culturalmente. É por isso que ele está... Toda essa coisa da economia que a gente está falando é porque já está ocupado. É isso que acontece. E Portugal estava ocupado há 80 anos com o rei espanhol. O Padre Vieira recuperou uma profecia do Antigo Testamento, aquilo reorganizou um movimento político que fez a independência de Portugal. É nesse lugar que eu estou explicando, gente. Você não vai conseguir comunicar com o povo. Eu
Eu só acho super fundamental os papos de economia, adoro, mas eu fiz campanha do Ciro, não sei se vocês sabem, eu fui um dos coordenadores da campanha do Ciro, e eu ficava super chateado, eu tentei lá no começo, a gente fez os vídeos de Canudos, das profecias, tal, na campanha do Ciro, mas depois o Ciro só pensa em economia, gente, é um tecnocrata, é do PSDB. Não, eu adoro ele, mas é um tecnocrata do PSDB. É tipo o Alckmin, vocês ficam discutindo economia e tal. Não vai conseguir mobilizar o povo brasileiro para votar em ninguém falando, explicando economia. Isso, sebastianismo. É o sebastianismo, o Quinto Império é parte do sebastianismo, é a mesma conexão, a gente não vai conseguir. E essas religiões, eles são sincréticas, é o que mobiliza o povo brasileiro. O padre Anchieta, por exemplo, que é um dos nossos grandes mestres, o que ele fez foi conseguir dialogar o cristianismo, mantendo os valores do cristianismo e negociando com o xamanismo indígena. Eu acho que existe possibilidades da gente criar narrativas de unificação da nação. Essas narrativas são sempre narrativas que dialogam com o imaginário, de uma forma ou de outra. Isso, a política sempre foi assim, gente, não é também, se não for espiritual, vocês acham que é o quê? Né? Atualmente, por exemplo, a gente sabe que, se a gente pensar bem, a gente fala, estamos polarizados. Nós temos lá uns 20% que vota no Bolsonaro, uns 20% que gosta do Lula, o resto está sem fé. 50% da população brasileira não está interessada em política, porque já percebeu que isso é uma bobagem. Então, a gente que gosta de política fica debatendo política sem pensar que 50% está nem aí para isso. E é as pessoas que decidem a eleição. E não consegue conversar com eles. A gente não vai conseguir conversar com eles nunca. E você acha que você vai conversar com eles com o quê? Vai conversar com eles com esse papo. Papo de assim, papo é o seguinte, gente, nós estamos ocupados. O que está acontecendo na cultura brasileira, eles estão, eu não sei, agora eu vou voltar um pouquinho ao nosso arroz e feijão, quis falar da importância da cultura para o imaginário político. Eu vou voltar ao nosso arroz e feijão. O nosso potencial é imenso. Eu acredito que o Brasil, hoje, é o país culturalmente mais ocupado do mundo, ocupado pela ideologia woke, que é a ideologia identitária. Não existe outro país do mundo tão woke quanto o Brasil. Só para vocês saberem disso. Não existe. Não, nem na França é isso, nem em Portugal. Pessoas que vêm para cá ficam chocadas. O Brasil não tem, a Argentina não tem tanto disso, não tem nenhum lugar. O Brasil é o país mais ocupado. Por que é mais ocupado? Porque os caras gastaram muita grana para ocupar o Brasil. Compraram todas as universidades, compraram todos os festivais literários, compraram todos os festivais de cinema, compraram tudo. A classe artística é inteiramente fanática dessa seita internacional chamada woke. É uma classe artística inteira fanática. Fanática não é modo de falar, gente. Não é assim, não. É fanático mesmo. Fanático assim, eu falei que eu sou anti-woke, eu fui expulso de uma associação de roteiristas. Expulso. Eu e mais 4 roteiristas. Eu fui secretário do audiovisual do Ministério do Governo Lula. Sou uma pessoa que tem um histórico na classe audiovisual. Fui presidente dessa associação 3 vezes. Eles me expulsaram da associação. Isso é um exemplo pequeno, mas para vocês entenderem que é uma seita mesmo. Não é modo de falar. Não é assim, é uma seita de pessoas fanáticas. E isso forjou uma classe artística inteira que acredita nisso, mas acredita de babá, gente. Acredita que eu sou uma pessoa mau caráter. Eu não acredito que estão debatendo comigo. Eles acreditam que eu sou uma pessoa horrorosa, que eu sou um fascista, que eu vou matar as pessoas. Eles acreditam nisso. Eu tenho dó das pessoas. Os moleques estão totalmente tomados. Eu considero isso responsabilidade da minha geração. Eu não percebi que estava tendo uma ocupação e deixei esses jovens serem tomados por essa porcaria. Eu já falei isso pro alto, para mim, a gente é responsável por isso, não é possível que a gente não deixou isso acontecer. 30 anos ocupando a nossa nação com esse discurso furado, entendeu? Ocuparam, os moleques estão completamente tomados. O que aconteceu? Um audiovisual, uma arte irrelevante. Hoje a arte brasileira é completamente irrelevante. Isso é um fato, não é assim, aí já não é mais opinião minha. Aí é estatístico. Você pega na Espanha, a Espanha faz séries de sucesso mundial. Coreia nem se fala. Coreia implantou uma cultura pop mundial. O Brasil não tem sucessos mundiais em audiovisual. A gente fica fingindo que é sucesso aqui, é bobeira, é mentira. Por exemplo, não tem uma série que faz sucesso internacional. O Senna foi um fiasco. E outras. A gente não está falando com essa clareza.
A gente finge aqui porque a Netflix, e todo mundo, mas não tem. Né? Esse ano a gente fez alguns sucessos aqui, que foi o auge da política de 25 anos. Eu participei dessa, eu vi, aconteceu, era do Ministério da Cultura do Gil. Eu vi como o Gil teve um momento específico que a gente pode recuperar, onde o Gilberto Gil demitiu o Roberto Pinho e o Risério. O Antônio Risério. O Risério tem falado muito disso agora, ele está soltando a voz de novo. Eu estava lá, eu vi isso aí. Neste momento, acabou o projeto de cultura nacional e entregou o projeto para aparelhamento da esquerda. Foi isso. A partir dali, a cultura foi aparelhada para a esquerda e faz 20 anos que está aparelhada para a esquerda, deu no que deu. Uma arte completamente afastada da cultura brasileira. Porque você criou um grupo de pessoas que produzem conteúdo audiovisual que ficam tentando pregar para o povo brasileiro. Pregar a ideologia woke, pregar essa chatice de, como é que é, trans, não sei o que lá. Essas coisas. O Partido Democrata Americano. Revanchismo histórico, essas coisas. Não vou ficar falando sobre o woke, todo mundo já sabe que é uma chatice. Pregando guerra étnica entre brancos e pretos, pregando um monte de coisa que o povo brasileiro nunca ligou. Inventando que tem que se ofender com coisa que a gente nunca se ofendeu. Nunca ninguém se ofendeu por ser mulato, sempre achou uma palavra bonita, falar mulato sempre foi bom, agora ficam fingindo que está ofendido. Tudo mentira. Mentira treinada para os jovens. Os jovens foram treinados nessa mentira. Eles acreditam nisso. Então, não estou nem culpando os jovens, não. Falando que para a gente recomeçar agora, não vai ser fácil. É quase uma mudança de classe dirigente. Mas isso é comum. Se vocês imaginarem, gente, como é que foi a França ocupada pelos nazistas? O que significa uma ocupação? O que significa uma ocupação? Ocupação, ele tem que achar uma classe dirigente que submete ao estrangeiro. Não é assim? Tem que achar uma classe dirigente. Quem que se submete? Os mais medíocres. Então, todo esse negócio que estamos falando aqui, de mediocrização de todas as áreas, é porque só quem se submete é os mais medíocres. Quem não é medíocre não se submete. Então, o que aconteceu com 20 anos de ocupação da classe artística foi que a gente gerou uma, eu chamo de mediocridade sistêmica. Criou uma mediocridade sistêmica. Você, para conseguir crescer na carreira, você não pode questionar nenhum desses pressupostos dessa seita maluca. Se você uma vez questionar qualquer coisinha, você é cancelado e sai do jogo, como aconteceu comigo e com muitos artistas. Nós temos muitos artistas. Nós já reunimos, a gente tem uma associação que chama Artistas Livres, que já reuniu dezenas e centenas de artistas que estão começando a ter coragem de falar. Eu já trabalhei 20 anos na Globo, tenho 15 amigos, pelo menos, que me ligam, ou eu estava falando com agora, famosos, atores importantes, que estão lá infiltrados. Não acreditam nisso, mas não têm coragem de falar. Porque vocês sabem que se falar vão perder o emprego. Também a pessoa não é obrigada a perder o emprego também. Eu perdi porque não teve jeito, mas não acho que todo mundo é obrigado a perder o emprego. Mas é real, a pessoa não pode falar, não pode questionar o pressuposto. Se isso não é uma ditadura cultural, o que é? O que vocês querem mais para ser uma ditadura? O que vocês querem? Qual evidência que é mais? Uma pessoa que não pode falar o que ela acredita. Ela vai ser demitida e nunca mais vai trabalhar. Então, isso é uma ocupação. Essa ocupação foi estratégica para... A gente fala os americanos, não é os americanos, gente. Isso é o capital internacional financeiro que quer controlar a gente. O americano tem gente legal, tem gente ruim. Os americanos são vítimas da mesma coisa que nós. Então, não é os americanos, os japoneses, não é isso. É quem é dono da grana, quer controlar essa porra e não quer deixar as pessoas crescerem e serem felizes. Esse pessoal escravizou o nosso país com dívidas. A gente sabe disso. Nós estamos com sócios brasileiros do mercado financeiro. Estamos escravizados. Somos um povo escravizado, 70% da população escravizada por dívidas. Quando passar uns anos, você vai analisar, essa foi uma nova forma de escravidão. Nós estamos vivendo uma nova forma de escravidão. As pessoas estão endividadas, trabalhando de escravos, de Uber, etc., e eles não podem pensar livremente. Se tiver uma arte realmente livre, que fala que o Brasil é grande, que o talento deles é maravilhoso, eles vão pensar livremente e vão acabar com a dominação. É básico. Então nós estamos num novo abolicionismo, estamos explicando para as pessoas que elas podem se libertar. Nós estamos tratando disso, vocês podem ser libertos e vocês podem ser felizes do jeito que vocês são. O povo brasileiro sempre foi um povo zoador, gozador. Pode falar o que for, gosta de tirar o sarro do outro. Eu sou casado com uma preta, família preta, último tom, todo mundo fazendo piada de preto o dia inteiro. Vocês sabem disso.
Eu ando muito com índio também, você conhece. Índio também faz piada um com o outro o dia inteiro. Índio tira o sarro de todo mundo o dia inteiro, tira o sarro de branco, de índio, de todo mundo. Isso tá em, se quiser, a gente conhece porque a gente conhece, mas tá também no Pierre Clastes. Como o humor é muito importante no povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de tirar o sarro um do outro. Essa é a base da nossa comunicação. Aí os caras vão lá e querem controlar a nossa capacidade de fazer piada, de tirar o sarro. Prendem pessoas, multas caríssimas. Esse negócio que a gente ouve do Léo Lins, o Léo Lins está tendo multas de 3, 4 milhões, não é brincadeira. Mas para ele pode ser ruim, mas ele ainda ganha dinheiro porque ele é famoso. Mas na base, os outros humoristas todos se autocensuram. Tá todo mundo se autocensurando, porque ninguém pode tomar multa de 50 conto, cara. Então a gente está vivendo um sistema completamente dominado, que as pessoas não têm mais coragem de fazer uma piada. Eu estou falando tudo isso porque a revolta, gente, do povo, a putice, vem da percepção de que ele realmente é escravizado, que não tem saída, que tem que explicar para eles que não tem saída, que todo esse papinho da saída do coaching é mentira, vai dar um ou outro, vai dar certo, mas é tipo jogador de futebol, então saída é, você dá, entendeu? Mas não é, na prática é bingo. Então tem que explicar que você está escravizado mesmo, economicamente, e tem que usar os termos mais fáceis, escravizado. Acho que é importante a gente saber os termos todos técnicos para a gente chegar lá no poder e fazer alguma coisa. Mas para o povo é mais simples. Você está escravizado. Está escravizado e você está sendo tirado do povo o jeito de ser feliz. Essa pauta anti-woke funciona. A gente tem muita gente sendo eleita por isso. Muita gente. A cultura não... Isso é pauta cultural. Quando fala pauta de costumes, isso é cultura. Certo? Só para entender. Pauta de costumes é cultura. Se a gente falar cultura não dá voto, como não dá voto, gente? A eleição começa a gente discutindo economia com o Ciro Gomes explicando o projeto das dívidas, a última eleição. Termina com uma madeira de piroca. É sempre igual. Vocês já repararam? O que é uma madeira de piroca? É cultura. É incapacidade de entender a cultura. Então, não é a pauta econômica que decide a eleição. Sabe que é economia estúpido? Lembra? Isso é real, o que é a economia. Mas na campanha é a cultura, estúpido. Ou vocês entendem que é a cultura, só você vê que as eleições são decididas por cultura nos últimos anos. Não são decididas por questões econômicas. Por que isso? Porque o povo é idiota? Também, mas porque o povo tem uma intuição. Lógico, também não dá para obrigar o povo a saber economia, gente. Não temos que obrigar a pessoa a saber economia. O cara não tem tempo nem de comer, vai estudar economia agora? Exatamente. Então, é fome e cultura, mas cultura incomoda muito, porque está no sistema de valores, cara. Você ataca o sistema de valores. E toda ocupação cultural destrói o sistema de valores de uma nação. E nós estamos vivendo isso. Nós temos que explicar isso para o povo brasileiro. Eles estão destruindo o nosso jeito de ser feliz. Eles vão impedir, porque a cultura é o jeito de ser feliz. Eu acho que o Ministério da Cultura devia chamar Ministério da Felicidade. Eu acho mesmo, de verdade. Porque o que a gente defende? A felicidade. Falar cultura, o que é a cultura? Você vai lá no show, você vai ser feliz. O que é? Felicidade você não entende. Você é a favor? Você quer ser feliz? Todo mundo quer. Você quer cultura? Todo mundo sabe. Você parece que é obra de arte. Não quero obra de arte. Mas você fala, você quer feliz? Você vai falar pro cara, você quer obra de arte? Não, quer se for. Mas você quer ser feliz? Quero. Então todo mundo quer. Eu acho que devia chamar a felicidade, porque na verdade se trata disso. E isso mobiliza as revoluções. A hora que a pessoa entende que eles estão tirando a sua liberdade de ser você mesmo, as pessoas ficam putas. E tem que pegar essa raiva. Nós temos que canalizar essa raiva. Essa raiva que o bolsonarismo soube canalizar muito bem, parabéns para o bolsonarismo, agora nós temos que canalizar, trabalhar com o ódio das pessoas, o ódio mesmo, a vontade de... É isso, gente, tem que trabalhar com isso. Ué, pessoa tão puta tem que aproveitar. É uma energia muito importante, a ira, para começar as revoluções. Tanto que, né, a ira é de Deus, a ira existe na Bíblia. Até Jesus foi bravo com o pessoal do templo. Então não temos que ter medo da raiva do povo, tem que canalizar isso e mostrar o caminho para eles, que eles estão atacando nossos pressupostos básicos. Bem, falei um pouquinho aqui, eu queria... voltando aqui para fechar o raciocínio, já passar para os próximos também. Bem, resumindo, a cultura brasileira tem um papel a dizer no mundo, estamos censurados, estão impedindo isso, porque sabem que se o povo brasileiro falar para o mundo, a gente vai libertar o mundo, não é só libertar o Brasil, não, a gente vai libertar o mundo, que é o nosso objetivo, que afinal de contas a gente sempre foi internacionalista, o brasileiro gosta de todo mundo, né? O brasileiro pode vir, a gente quer mais que todo mundo não quer ser um império igual os Estados Unidos foi. Não queremos, gente. Não adianta falar que a gente quer, que a gente não quer.
A gente vai lá ficar dominando os outros, escravizando os outros. O brasileiro não quer isso. A gente quer mais é que todo mundo se divirta. Então, vamos falar a verdade. Vocês vão querer um império para escravizar os outros povos? Não queremos. A gente quer libertar todos os povos. Nosso povo é diferente. Nosso império é o império que vai libertar os outros, não é o império para escravizar os outros. É outro tipo de império. Então, nós estamos noutra brisa. Então, por isso que a gente, no nosso império, eles, no fundo, eles sabem disso, né, gente? Você acha que as ordens asiáticas que são contra isso não sabem o que nós estamos fazendo? Lógico que sabem, gente. Sabe qual que é o debate importante do mundo? Lógico que sabe, escravidão versus liberdade, todo mundo sabe disso. E o povo brasileiro vai ser livre, porque o povo brasileiro é isso. Então, eles querem impedir isso, estão conseguindo com essa dominação, que dominou todos os festivais, toda a cultura brasileira, e nós temos que criar um movimento cultural. Não existe movimento político, isso o Marcelo sempre fala, também é verdade, não existe movimento político sem movimento cultural. Nunca existiu. O Getúlio, tem depoimento do Getúlio Vargas, falando que a Revolução de 30 começou em 22. Né? Porque 22 começou a discutir a nação brasileira. Você fala, não gosto do modernismo, mas 22 não é nação modernista de esquerda, não, gente. Tinha de tudo lá. Tinha o Plínio, estava em 22, o outro lá, o Cassiano estava em 22. 22 era uma reunião de gente de comunista, direitista, todo mundo junto discutindo a cultura brasileira, discutindo as origens do Brasil. Essa ali surgiu a base do pensamento brasileiro ali, a base da nacionalidade, do orgulho nacional, que depois possibilitou que 30 acontecesse a Revolução. Então, a Revolução, eu digo que não é apenas como começa na cultura. É isso que a gente não tem muita clareza. Começa na cultura. Depois chega na política. Isso todo mundo sabe, é o caminho, ó, Deus, cultura espiritual, aí começa a materializar, até que chega na materialização, que é o dinheiro, a economia é o final. Mas o caminho da inovação vem lá do alto e passa pela cultura. Depois a cultura que chega na economia e na matéria, porque você vai mudando a consciência das pessoas. Essa é uma transformação de consciência, outro tipo de revolução. Bem, dito isso, eu já há alguns anos comecei a pesquisar isso, eu vou passar um videozinho só, vou convidar todos, quem quiser participar, acho que é R$30, mas aqui, quem quiser me manda que eu faço de graça também, eu estou mais querendo divulgar. A gente fez uma série que tem 5 episódios que contam várias profecias do Brasil. A primeira é o Quinto Império, depois tem outra, tal. Tem os indígenas, tem de tudo. Tem macumba, tem cristianismo, esotérico, várias coisas. É uma série que é uma trajetória espiritual. Essa série estava pronta desde 2018, foi censurada pelo canal, o canal não quis exibir, com 2 argumentos. Uma é que ele defendia a miscigenação, a série defende a miscigenação, e o canal é contra a miscigenação, o canal de esquerda brasileiro, mas falou, isso tem o parecer escrito. Não é nada. Tem parecer escrito do canal dizendo que a posição deles no movimento negro, que eu tinha que dizer que toda miscigenação é estupro. Se eu não dissesse isso, eles não iam passar o filme. Eu, obviamente, não quis fazer, não passaram o filme. O outro argumento é que eu falei na série, que a série tem um episódio sobre fascismo, foi filmado em 2017. E eu comecei atacando o fascismo da direita e depois percebi que tinha fascismo na esquerda. Aí eu mostrei que tinha fascismo, porque fascismo depende, né? Tem gente de direita e de esquerda. A questão de ser um psicopata pode ser qualquer pessoa. Aí eu mostrei que tinha fascismo na esquerda, mostrei literalmente, porque eu apanhei das pessoas. Então eu fui num movimento de esquerda, os caras bateram na gente. Então a gente mostrou a gente apanhando dos esquerdistas, e aí o canal também não quis, porque falou que não podia dizer que tinha fascismo na esquerda, que o fascismo é só da direita. Então falou. Aí o filme ficou parado 7 anos, então a gente está lançando essa plataforma, então são filmes secretos, mas tem os filmes e tem os e-books. E o que nós estamos fazendo é criar esses debates. Quem quiser, a gente vai fazer alguns debates sobre esses aspectos, está falando da cultura brasileira, mostrando a cultura brasileira dessa forma, de formação, de civilização brasileira mesmo, mas também essa pegada que ele falou de 2050, né? A gente trabalha muito com essa ideia de imaginar o Brasil. Então, usar a capacidade dos artistas para imaginar o Brasil. E é imaginar, gente, com muita liberdade, porque quem é de engenharia, matemática, economia, política, vocês ainda são um pouco restritos em imaginação. Tem que soltar mais. Não, porque a hora que você pira, às vezes surge umas coisas que você fala assim, ué, será que não pode mesmo? Então vocês vão ver, a gente faz muito exercício lá,
de quebrar mesmo paradigmas completamente. Outro dia, porque a gente, vou contar um exemplo, só para não ficar parecer que é abstrato. Porque a gente tem os filmes que contam a história do Brasil, mas tem uns grupos de imaginação, a gente faz é tipo umas rodas, que a gente fica imaginando como é que é a nossa vida no futuro, tá? Basicamente isso. A gente imagina o que quiser, é tipo uma completa liberdade, é meio gozação, assim, meio palhaço. Então, quiserem participar disso, é gostoso. E aí não é uma coisa tão matemática, e lógico que depois tem que ter alguém que vai lá planejar real, a gente só faz completamente livre. Aí uma das coisas que surgiu ficou muito forte como movimento, é o movimento das transricas. Sabe que tem o movimento trans, que a gente fez o transrico. O transrico é a pessoa que tem uma alma de rico presa numa conta bancária de pobre. A pessoa não se sente inadequada. Não sei se alguém aqui sente isso. Sente? Não sei, tem uma certa inadequação, assim. Eu sinto que não. Aí a gente quer ter direito de rico, porque rico é uma cultura, gente, não é uma questão de dinheiro. Vocês entendem isso? É uma questão de cultura. Então, eu, por exemplo, gosto de vinhos caríssimos, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho dinheiro para vinho de R$30. Então, eu exijo, como movimento Transrico, que eu possa pagar R$30 e tomar um vinho de 200 conto, 300 conto. É um direito do Transrico, se você tiver carteirinha de Transrico, tá? Não é todo mundo, porque não é todo mundo também, vai aproveitar. Tem que provar que você tem hábitos de rico mesmo, que é uma cultura sua, tá? É uma questão cultural. Então, essa piada virou uma piada, a gente começou a levar essa piada a sério cada vez mais, fizemos várias coisas com essa piada, fizemos músicas e tal. Comecei a pensar, cara, isso aí é muito socialista, cara. Não sei se é socialista, capitalista, assim, tá atacando na base do sistema financeiro, esse negócio. Aí surgiu uma proposta que está rolando, a gente já arrumou um rico que está aceitando. A primeira proposta que já deu certo é empreste sua mansão para um artista pobre. E aí, porque os artistas pobres, eles moram em casas muito ruins, tal, e aquilo piora a arte brasileira, sabe? E eles gostam de tomar um champanhe, ficar numa banheira, tal. Aí o rico emprestou. A gente conseguiu o rico emprestou a mansão. A gente ficou lá 3 meses numa mansão, fazendo arte e tal. Gente, não sei que porra é essa, não sei como é que chama, mas não é socialismo. Ele emprestou. É a doutrina cristã da igreja. Quem falou que os ricos estão brigando com nós? Pode ser que não. Quem falou? Se ele me emprestar a mansão, eu tô... Mecenas, é um antigo mecenas, mas é doutrina cristã também. A gente não precisa lutar contra a classe. De repente, eles são nossos amigos. Aí a proposta nova, que já tem um rico que nós estamos negociando, é ter pagamento relativo. Parar com pagamento fixo. Nós estamos negociando com o rico que a minha esposa é personal chefe de um multibilionário. E ela tem uns 3 clientes, mas ela cobra tudo igual. Todos os clientes cobram lá 500 conto por dia. Cobra até razoável. Mas imagina só, o cara é multibilionário, paga 500 conto. O outro classe média paga 500 conto. Por quê? Tá certo isso? Vocês não acham certo o multibilionário pagar um pouco mais? Por que tem? A pessoa está na casa dele, faxineiro, massagista na casa. Então, que tal a gente fazer pagamentos relativos ao salário? Tipo dízimo, implantar essa cultura. Outra cultura, outro tipo de raciocínio econômico. Se o rico topar. Então, eu contei alguns exemplos, mas tem vários exemplos assim. A gente começa a imaginar coisas que são outros tipos de possibilidade. Todas, eu acredito, baseadas na ética tropical. A gente debate muito o que seria a ética tropical, muito baseado no Gilberto Freire, os raciocínios do Gilberto Freire, e a partir do Gilberto Freire imaginar o que seria. O Oswald também, que eu estudo muito, que é muito interessante, da Oswald Andrade, ele também, um dos projetos dele que não deu certo, que é uma pena, era o Congresso de Antropofagia, né? Mas era um congresso para isso, para antropofagia imaginar políticas. Antropofagia para o Oswald é isso que a gente gosta, é sincretismo. Ele tinha uma coisa muito anticristã também, mas era infantil, porque ele era doido, o Oswald, né? Era tipo eu, assim. Então ele era anticristão, mas ia na igreja. É aqueles caras que falam mal de... Então ele era complexo. Então não era também tão linear, assim. As pessoas leem, ele fica muito... Sabe, ele não gostava da Anchieta, mas ao mesmo tempo ele ia aqui na igreja direta, Consolação. Casou na igreja, fez questão. Então... aqueles brasileiros doidão também. Mas o Oswald tinha esse projeto de congresso que era muito interessante. Falei quanto tempo? Não, já vou passar o vídeo já. Já falei bastante, gente. Desculpa. Falei bastante exemplo. Eu vou só passar o vídeo da comunidade, tem 3 minutos, só para quem quiser. Já tá o vídeo aí? Ah, tá bom. Olha, são eficazes aqui, desculpa. Obrigado, gente.
Brasil ocupa um lugar privilegiado nas criações utópicas da humanidade desde antes de ter existido. Nos mapas do século XIV, nas utopias medievais, tem um lugar que chama Rai Brasil. O Brasil está sempre nos momentos de um sonho utópico da humanidade. Uma utopia não é uma coisa que surge da cabeça de alguém, ela é um processo emergente. Mas eles esquecem que não fossem esses projetos utópicos, inviáveis, absurdos, o mundo teria continuado a ser um lugar muito pior do que é hoje. Nós não elaboramos um discurso racista similar ao que os americanos elaboraram. Eu fico falando dos Estados Unidos porque eles são uma anomalia, eles são uma doença. É o único país do mundo que não reconhece a existência de mestiços, o único. E exporta isso para o Brasil e quer me obrigar a fazer de conta que não existem mulatos. Nós somos um país sem guerras externas desde o século XIX, mas é como se, ao não ter guerras, decidimos guerrear contra nós mesmos. Você está associando a minha imagem à palavra fascismo. Não faça isso, olha. Normalmente dá em merda. O Ministério da Liberdade adverte: este produto não é recomendado para portadores de wokeismo e mimimistas. Seu uso pode causar o desenvolvimento de senso crítico e contato com a realidade.